Salve, família! Salve! Podcast Coab USA chegando até você com mais um episódio fantástico. Queria agradecer pela participação, pelo carinho que alimenta a alma e estimula a mente. Hoje, antes de apresentar a nossa convidada, hoje o programa vai ser... Especial, hein? Pelo amor de Deus. Especial, literalmente. Eu sempre falo isso, mas assim, é muito gratificante estar numa posição que a gente consegue realmente trazer pessoas que nos inspiram. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, alguns pequenos agradecimentos. Primeiro pra galera do MindHunters.prod. Valeu pela presença, pelo carinho de sempre. Aldo Sono Luan, muito obrigado. Também Pizzaria Delúcio. Chega junto, Jardim Paulista aqui em São Paulo. Os melhores ingredientes, os sabores mais tradicionais você vai encontrar lá também, com uma série de outros sabores mais ousados do Valeu, que pode Edu. estimular e apurar o seu gosto. A gente tem que lançar um sabor lá com a sabor, USA, Coab USA. fazer uma parceria lá. verdade. Fica na Rua dos Batatais, ou Avenida dos Batatais, ali no Jardim Paulista, perto da Pamplona. Muito obrigado, Edu, pelo carinho. Edu, obrigado. Agora sim, nossa convidada de hoje, pra quem Tan, conhece, tan, tan, tan. pra quem conhece, é ela mesmo que tá aqui. A gente tá nessa luta pra trazer ela. Tem Foi alguns difícil. Teve Pra- um contrato. assinar um NDA, daqui a pouco... Pra quem conhece ela mesmo, pra quem não conhece, eu tenho a honra, o prazer de apresentar Simone Lozano, Oh. diretora, calma, diretora, presidente, fundadora do Instituto Chefes Especiais. Ela faz parte de um grupo seleto de 3.000 empreendedores sociais que são reconhecidos pelo seu trabalho inovador e pioneiro ao redor do mundo. Também é uma Ashoka Fellow. Essa é uma organização mundial que também reconhece pessoas pelos seus trabalhos de inovação e de impacto. Ela é advogada. Então vai ter né? Ixi, vai ter briga hoje. Advogada vai. inscrita na OAB e também com vários cursos de especialização no terceiro setor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e bem-vindo ao podcast Coab USA. Ah, eu só vim porque ia ter pizza e vinho, mas eu já tô indo embora. Mas fui enganada, né? Me enganaram, tinha cláusula contratual ali. Obrigada pelo convite, gente. Tô super feliz de estar aqui com vocês. Muito legal. Legal. E o projeto, assim, quando o Du trouxe pra gente o projeto que você tem, assim, que história bonita, né? E aí eu queria que você falasse, tem um quadro do Du aqui que é solteira ou casada. Por onde tudo começou, mas eu acho que tem uma história muito bonita e algumas das coisas que eu já mencionei aqui durante a introdução, né? Você formada em Direito, foi advogada e agora tem esse projeto. E aí talvez começar por isso, né? Como que foi essa transição? Como que era a sua vida antes de... Porque muita gente, eu acho muito bonito essa ideia de ter um propósito muito maior do que si próprio, né? Então é isso que ficou muito claro para mim quando eu conheci um pouco da sua história. Você meio que se abdicar de uma carreira bem estruturada já para se dedicar a um projeto como esse, um projeto de muito sucesso também, mas assim que traz um senso de propósito e de legado muito bonito. Que transforma vidas, né? Isso Muito. Inclusão. esse é o combustível, né? E como foi isso na sua vida? Eu comecei isso há 18 anos, mas assim, não imaginava de ter um instituto, de nada disso, né? Não era isso, não era essa a minha pretensão. Era só querer doar um pouquinho do meu tempo e da minha energia em prol de alguém. E aí, na época, eu fui pesquisar o que tinha no mercado. Então, tinha muitas coisas para criança carente, para idosos, mas para pessoa com deficiência não existia absolutamente nada. Falei, poxa, é por aí que eu vou entrar, né? E a área da gastronomia, por quê? A gente fala gastronomia porque é mais chiquinho, né? Mais bonitinho e tal. É verdade. Mas a gente come todos os dias, né? Então, quando você convida alguém para ir à sua casa, a primeira coisa que você pensa é o que eu vou servir. E isso é fundamental para a transformação e para a autonomia. Então, foi por aí também, né? Você aprender a fazer seu próprio alimento, né? Você ter essa autonomia. E na época eu queria fazer alguma coisa que não fosse uma obrigação, porque tudo que é obrigação é muito chato. É chato, é né? verdade. Então eu falei, poxa, eu vou fazer essas aulas quando eu tiver afim. Né? E vou pegar voluntários para me ajudar quando eles estiverem afim. Eu não quero nada de data marcada. E foi assim que começou, uma vez por mês, depois a cada 15 dias, depois toda semana. E assim foi. E quando eu me dei conta disso, a gente já tinha ganhado muitos prêmios. Eu tinha uma fila de espera enorme de alunos.
Isso já tinham se passado 7 anos. E aí eu falei, caramba, se eu não fizer agora, formalizar, eu vou perder esse time, né? E depois, porque a ideia era eu me aposentar e depois me dedicar a isso, né? Mas eu ia perder esse time. Acabou acontecendo. E tudo que acontece com Chefes Especiais, parece que o universo conspira a favor, sabe? bom. Parece meio... né, piegas, mas não é verdade. As portas se abrem, na verdade, totalmente, né? Eu acho que assim que é uma missão de verdade, né? Então, nessa época que eu falei, poxa, eu tinha que fazer alguma coisa a mais. Eu fui eu fui selecionada para participar concorrer a um prêmio da revista Época. E aí levantaram toda a minha vida, não sei o que. Eu falei, poxa, a gente já ganhou alguns prêmios, nunca teve isso. Que coisa estranha, mas afinal, cada local é um local. E aí começaram a levantar minha vida, isso, aquilo, foram na minha casa, eu não tinha um instituto ainda, né? Então foram visitar as aulas e tal. E até que um dia que chegou, o colégio dos meus filhos me ligou e falou, Simone, tem gente aqui ligando para saber dos seus filhos. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Né? Eu falei, não dei informação nenhuma, me assustei. O que é isso, né? 2 dias depois eu falei, será que são eles? Liguei para lá. Não, somos nós. Eu falei, então, não quero participar de porcaria nenhuma, porque eu me assustei e meus filhos não têm nada a ver com isso. É verdade. Né? Quer levantar minha vida? Levante. Meus filhos, você me assustou, não quero mais. Não, então a gente não vai fazer, não sei o quê. Bom, conclusão. Chegou a época da premiação e eu não estava concorrendo a porcaria nenhuma. Não estava. Aí eles me contaram a verdade, que eu estava, na verdade, sendo pesquisada para passar por um processo seletivo da Ashoka. Que, aliás, você decorou o nome. Parabéns! Vou pesquisar. A Ashoka, ela é uma ONG mundial que ela identifica empreendedores sociais que se diferenciam pelo mundo. E você passando por esse processo seletivo, o seu trabalho, ele é divulgado no mundo inteiro. Então, amanhã, se vocês tiverem um projeto social e a Simone for para lá, esse trabalho vai ser divulgado. E não os Chefes Especiais. Eles patrocinam, eles apoiam a Simone como empreendedora social e não o trabalho em si. Né? Tá. E aí eu passei por uma série de entrevistas, cada entrevista com 3 entrevistadores, era uma inquisição, né? Todos eles perguntavam a mesma coisa, né? E você respondia a mesma coisa. E aí na última entrevista perguntaram se eu podia ter um ouvinte. Eu falei, tudo bem. Naquela época eu era casada, era a minha última entrevista, eu estava numa TPM desgraçada, não tinha dado tempo de matar um marido. Aí eu fui para entrevista, 3 entrevistadores sérios. Igual aqui. Carrancudos, igual aqui, bem carrancudos, antipáticos. Só que eles realmente me ofereceram pizza e vinho. Não foi que nem vocês que me enganaram. Que vergonha. Não, isso eu vou jogar na cara pra sempre agora. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E aí, nessa última entrevista, eles perguntaram as mesmas coisas, óbvio. E o do meio virou pra mim e falou, por que você quer ser uma empreendedora social? E aquilo foi, assim, um gatilho na minha vida. Eu queria matar ele. Aí eu fui até Marte e voltei. Olhei pra ele com a minha cara de arrogância e falei assim, eu não quero ser uma empreendedora social. Eu já sou uma empreendedora social. Ainda fiz assim com a mãozinha. Com a Ashoka, sem a Ashoka, eu vou chegar onde eu quero. Talvez com vocês seja mais rápido ou não, mas eu vou chegar onde eu quero. Quando eu acabei de falar isso, eu falei, caramba, ferrei tudo. Nossa, todo esse processo. Tudo. Eu fui mal educada, eu fui uma menina muito feia, né? Aí ele pegou, olhou pra cara de um, olhou pra cara do outro. Ele falou, isso era tudo que eu queria ouvir de uma empreendedora social e nunca tinha ouvido. Eu falei, mas isso é bom ou é ruim? Ele falou assim, aguarde o nosso contato daqui 2 semanas, pode se retirar. Eu falei, pois é, não vai ter contato. Aí eu saí com o rabinho entre as pernas, passaram-se 2 meses, ninguém havia me ligado. Aí uma das diretoras da Ashoka me ligou e falou, Simone, parabéns, você é a nova
Fellow Ashoka. Eu falei, eu acho que você ligou pra Simone errada. Aí ela falou, não, Simone, assim. Eu falei, mas assim, né, eu fui mal educada, eu sei que eu fui arrogante, eu tenho consciência disso, né, eu não estava num bom dia, tal. Aí ela falou, tanto você não estava num bom dia, que você lembra que você tinha um ouvinte? Eu lá lembrava de ouvinte, senão eu já tinha matado ele também, né, mas eu não lembrava do coitado lá atrás. E ele era um dos diretores da Behring, do Laboratórios Behring. E você foi a única escolhida no Brasil para ser patrocinada. E, assim, significa que você vai me passar todos os seus custos que você tem com filhos, com tudo, para você largar as tuas atividades profissionais e se dedicar exclusivamente aos chefes especiais. E foi aí que eu consegui realmente me dedicar com exclusividade, né? Porque até então eu trabalhava de dia, tocava os chefes especiais à noite, fazia as aulas finais de semana, e era muito complicado tudo isso, né? E aí eu larguei tudo, óbvio, porque era tudo que eu queria, e fui atrás de patrocinadores para o Instituto, e aí eu montei a sede, formalizei, e aí chegaram as possibilidades, né? E quando você, durante esse processo, você sabia, você entendia da magnitude do que isso poderia representar? Sabia nem você? que era Ashoka. Mas assim, legal. eu sempre encaro absolutamente tudo, vamos ver. Né? Porque eu tenho certeza que tudo tem um motivo, aqui tem um motivo de eu estar aqui, nada é por acaso da gente estar reunido, né? E eu sei que sempre alguém ouve. Né? Sempre alguém vê, e que de alguma forma aquilo para mim seria interessante, apesar deles serem muito fechados. Eles têm sede em Washington, então todas essas entrevistas elas eram filmadas, montaram um dossiê, mandaram para lá, porque todas essas entrevistas não queriam dizer nada, eles decidiam lá, né? E foi super importante. Foi super bacana e é um título que poucas pessoas têm no mundo, né? Então é muito bacana isso, me sinto orgulhosa. Não, é fantástico. Uma coisa que eu não falei durante a introdução é que o Instituto, né, chefes especiais, trabalham com pessoas com síndrome de Down. Né? Nós fazemos inclusão pela gastronomia para pessoas com síndrome de Down. E como é que é a inclusão, na verdade, o cadastro dessas crianças para entrar no projeto? Tem uma entrevista com os pais, com as crianças? Como que funciona isso? Não, ela é feita pelo site. Qualquer pessoa que tenha síndrome de Down pode se inscrever. A gente trabalha a partir dos 14 anos, porque você tem que ter um pouquinho de entendimento e autonomia para trabalhar com a cozinha, né? Eventualmente, a gente faz algumas coisas para os pequenininhos, mas o foco são os maiores mesmo. O que acontece? Hoje eles têm uma expectativa de vida quase igual à nossa. Então os seus cuidadores, eles se vão antes, né? Então nosso objetivo é proporcionar autonomia para eles, né? Então o que melhor que a gente proporcionar autonomia? Ensinando a fazer o seu próprio alimento, né? Você estava falando sobre gastronomia, né? E assim, você explicou de uma maneira até simples, mas na prática não é tão simples assim. Eu vou explicar o porquê. Dentre os três que está aqui, se você tivesse que pegar uma pessoa que não sabe nada de cozinha, quem seria? Nossa, ninguém tem cara que sabe alguma coisa. Acertou. Aqui, esse aqui, não sabe fazer nada. Você talvez saiba. Sabe nada também. Não sei, não tem mais dúvidas. Não, vou falar. Esse vai começar com isso aqui. Ele fala que sabe um pouco. Uma vez ele foi ele deve entender de comida pra cachorro, isso eu tenho certeza. Uma vez ele foi fazer um churrasco, a carne saiu branca. Saiu sim. Esse aqui, sim, aí, Fabinho, vamos fazer um negócio aí. O que você faz? Mano, não faço não. Sabe nem fritar ovo? Sabe fritar ovo? Fala a verdade. Eu faço um omelete gourmet. Mas o que eu acho legal também do que você está falando, assim, principalmente, assim, acho que de acordo com o IBGE, são 300 mil pessoas no Brasil hoje com síndrome de Down, né? O que não é uma doença, é só uma condição genética, né? Então essa parte de inclusão e de autonomia é muito importante. Dentro dessa experiência que você tem, começou em 2006? 2006, Qual que é o melhor prato que você já comeu preparado por um dos alunos do programa?
gente, eu não posso falar o Não nome pode, deles, porque Sopra, senão... Senão eles me matam. Ah, mas todos eles são muito, muito caprichosos, eles são muito empenhados e eles levam muito a sério aquilo que eles estão aprendendo, né? E eles são muito literais, então você precisa ensinar direitinho, porque não adianta você ensinar e depois falar, ai, não, acho que era melhor ter... Não. Eles aprenderam daquela forma, né? Mas esse negócio de pratos, eu tenho uma coisa assim que não é um prato, mas é um produto sensacional que vem de um aluno meu, né? E que tem muito a ver com a história de vocês, né? Desse desafio, desse poder ser mais, poder ser o que eu quiser, né? Onde eu quiser, o tempo que eu quiser, né? Eu tenho um aluno que é o Matheus. E ele faz as bolachinhas do Matheus. E ele é um empreendedor social. E hoje o Matheus, ele com as bolachinhas dele, ele é o provedor da casa. Nossa. Né? Olha E eu que não legal. deixo de falar dele por nunca. Tenho outros talentos maravilhosos dentro dos Chefes Especiais. Tenho. Mas não vou falar o nome de cada um porque eu posso esquecer de um. Mas o Matheus é uma referência pra gente. Ele sustenta a casa dele e emprega 3 pessoas. Que legal. E ele põe a mão na massa mesmo, né? Que E bonito. hoje eles cresceram de uma forma que a mãe só dá conta de vender para atacado, não dá mais Nossa. para que vender legal. no varejo, né? Então se você quiser alguma coisa para você, vai em algum café que ele oferece. Então isso é muito bacana, você vê a transformação de vida, né? O empoderamento, o pertencimento, né? Isso é sensacional. E como o Matheus, temos outros também, mas Eu não vi- ao nível dele. A caminho eu vim escutando a história do Matheus, é sensacional. Nossa. Simone, primeiramente eu gostaria de parabenizá-la por todo esse projeto, por todo esse empenho nessa conquista de incluir dentro de uma sociedade extremamente preconceituosa, discriminatória, inclusive uma legisladora fez um comentário extremamente capacitista, enfim. Dentro dessa sociedade extremamente preconceituosa, você tem noção do tamanho da sua grandeza, da sua importância dentro dessa sociedade? E como foi lidar com os elogios, que acho que é um pouquinho mais fácil, mas como foi lidar com as críticas? Isso a gente tem sempre, né? Porque não dá para agradar a todos. E eu também não estou preocupada de agradar a todos, né? Eu faço a minha parte. E se eu puder te agradar, maravilhoso. Mas também se eu não puder, não vai mudar a minha vida, né? Certo. Então isso ao longo do caminho eu aprendi. Antigamente, os elogios e as críticas, elas mexiam comigo. E hoje não, porque eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer, da forma como eu tenho que fazer, intuitivamente. E eu cheguei até aqui não foi por acaso. Foi porque eu passei muitas noites sem dormir, foi porque eu corri atrás de muita gente para me ajudar, foi porque eu muitas vezes falei, poxa, amanhã não tenho dinheiro para pagar isso ou aquilo, amanhã não tenho ingrediente suficiente para fazer uma aula. Então, só eu sei da minha história, né? Então, as críticas, óbvio que elas são muito bem-vindas, porque a gente cresce com elas também, e eu como vivo nesse mundo, talvez eu não enxergue certas coisas. E quando essas críticas chegam, eu sempre paro para analisar, porque realmente eu posso ter alguma coisa para aproveitar daí. O que me valer eu absorvo, o que não valer, deixa pra lá. Cada um com o seu mundo, porque é muito fácil eu falar do Edu, falar, poxa, mas Edu isso, aquilo. Eu não sei o que ele passa na vida dele. Mas se é Dudu, provavelmente seria verdade. Né? Então, assim, é muito fácil a gente julgar, né? Mas é muito difícil a gente entender o outro. Quanto aos elogios, é muito gostoso isso, porque é uma referência do teu trabalho, né? É uma coisa bacana que você vê que tá dando certo. E quando a gente incomoda as pessoas, também é porque tá dando certo, né? Isso é muito legal, né? Agora, a grandeza do meu trabalho, acho que eu comecei a ter noção há pouco tempo atrás. Talvez eu não tenha tanta noção ainda disso, mas hoje eu tenho um pouquinho mais, porque eu sei que eu consigo transformar vidas. Né? E se eu conseguir transformar uma, tá ótimo, eu tô feliz.
né? E se eu não conseguir transformar nenhuma, eu vou nadar para conseguir. Porque é esse o meu objetivo, né? Então... Sim. É importante ter muito foco por trás dessa história que você falou, né? Porque assim, para você... E garra, né? Garra, para você... não é fácil, né? Muitas vezes eu já pensei em desistir. Não vou ser hipócrita de falar, nunca pensei em desistir. Já penso todo dia em desistir, sabe? Mas aí você fala, caramba, né? Mas olha isso, mas olha aquilo, mas... né? E aí você falou uma palavra também muito usada hoje de capacitismo, né? E muitas pessoas já caíram em cima de mim por causa do nome Chefes Especiais. Tá brincando? Né? Ah, porque é capacitista, tal. Só que existe uma história, um contexto por aí. Primeiro, os Chefes Especiais nasceu há 18 anos atrás. Logo faz 19. Né? Lá atrás não existia isso. Isso é uma palavra moderna, né? Da atualidade. E chefes especiais, elas não se referem aos meus alunos. Hoje sim, vocês vão entender por quê. Mas chefes especiais refere-se aos chefes de cozinha que dão aula para os meus alunos e que eles são muito especiais, sim, e que eles disponibilizam uma parte do seu tempo, do seu conhecimento em prol de alguém, para ensinar alguém. Então eles são muito especiais, sim. E cada aluno que entra na aula, eles, meia hora de aula, eles já acham que eles são chefes de cozinha. Então eles se intitulam chefes especiais. E eles têm muito orgulho disso. E eu sou uma chefe especial também, entendeu? Eu sei fazer um ovo, pelo menos. E é que assim, ele é concorrente, eu tô jogando. Não, tá no meio mesmo. Até hoje não aprendeu. Eu não perdi a oportunidade. Até hoje é só miojo. Vai levar uma namoradinha pra casa dele, é miojo. Ah, mas aí vou te ensinar a fazer um miojo gourmet, que aí você impressiona. Eu vou aprender bastante com o Matheus. Né? E aí o legal disso é que hoje todos são chefes especiais e ali dentro não tem isso, sabe? É uma bobagem tão grande, essas nomenclaturas que às vezes aparecem, né? Porque às vezes até né? A gente, óbvio que existe preconceito, capacitismo, óbvio, né? Mas às vezes não é, né? E muitas vezes é falta de conhecimento. Né? Então, às vezes, a pessoa não sabe como chegar numa pessoa com síndrome de Down, como conversar com ela. Mas eu acho um absurdo esse tipo de coisa, que você tem que explicar isso, porque, voltando ao que você estava falando, assim, eu acho que você tem que ter muito claro qual é o seu objetivo para poder também saber filtrar os comentários, né? Assim, os que são construtivos, ótimo, né? Você continua evoluindo e crescendo. Agora, tem muita gente que faz uns comentários assim totalmente aleatórios só para denegrir a imagem do projeto, sem intuito nenhum de querer ajudar, de querer participar. E são pessoas muitas vezes que não fazem nada a não ser criticar. Então é um trabalho muito cômodo. Agora, se for querer entender contexto, para entender o que você teve que se abdicar para se dedicar a um projeto desse, essa pessoa não tem nenhuma posição, não tem assim, o poder ou o peso da palavra dessa pessoa não tem valor nenhum. Porque ela não tenta entender contexto. Eu vou te falar uma coisa. Eu assim, nesse sentido, eu fico tão dentro da minha bolha. Porque assim, eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei que eu tô modificando histórias, pessoas, fazendo crescer. E cada um tem o direito de achar o que quiser. Pra mim tá tudo bem. Não modifica. Né? É como eu falei lá atrás. Eu não quero ser uma empreendedora social, eu já sou. Isso, né? Entendi. Então, ninguém pode tirar isso de você. Não, então, eu tô fazendo a minha parte. Se cada um fizer a sua, legal, entendeu? E tem sol pra todo mundo. É isso. Inclusive, né, eu dei uma estudadinha tal nos seus projetos, e uma história tocou muito meu coração, assim. Se tocou meu coração, imagina pra você o quão foi importante e especial, porque você cita uma garota que tinha leucemia. Vai me fazer chorar. Eu não falo dela exatamente por... não, mas assim, eu quase chorei assim. Fala que a gente chora junto com você. Porque se torna especial quando você coloca amor no que você faz. E quando você coloca amor, de fato você transforma a vida. Então, essa história da garota que tinha leucemia, assim, foi sensacional. Eu falei,
caramba, que pessoa especial. E o nome não poderia ser diferente. Independente de críticas e etc., se entender de fato o contexto, a história, o motivo desse projeto, vai entender que de fato é especial. E essa história foi de fato especial. Eu queria que você falasse um pouquinho. Essa questão de especial, a gente sempre é especial de alguma forma, né? Ou para alguém, ou por algum motivo, a gente sempre é. Quando você é amor, especial, você é especial. Né? Então, mas enfim, essa história da minha Natália, né? Natália, ela veio... A grande parte das pessoas com síndrome de Down tem cardiopatias, tem uma tendência um pouco maior a ter leucemia, né? E a Natália tinha leucemia. E quando ela veio para os Chefes Especiais, ela veio carequinha, sem sobrancelha, apática, agressiva, né? Porque ela estava acostumada a todo mundo que chegava perto dela era para machucar, né? Que é enfiar uma agulha, exame, essas coisas, remédio. Então, era muito difícil para ela aceitar pessoas, né? ter mais proximidade com pessoas estranhas, né? E a mãe dela, eu de verdade não me lembro como ela chegou no projeto, tá? Mas ela chegava para fazer as aulas e a gente colocava até ela numa mesa um pouco separada, porque ela não queria ninguém perto dela, né? Então ela cuspia, ela chutava, né? Então a gente já deixava ela um pouquinho mais afastada para ela se sentir mais confortável e não se sentir agredida, né? E a Natália, a informação que a gente tinha é que ela fazia os tratamentos, mas que esses tratamentos não vinham respondendo, né? E como a gente sabia e imaginava que talvez a Natália não estivesse muito tempo com a gente, todas as aulas nós a chamávamos. Então, sempre que ela podia vir, a mãe trazia. Ela não tinha mais uma vida social, né? Ela não ia para a escola, então a vida dela era hospital e Chefes Especiais, né? E chegou um belo dia que a médica chegou para a mãe e falou: escuta, eu quero saber o que você está fazendo de diferente com a sua filha. Aí ela falou: olha, eu não estou fazendo nada de diferente. A única coisa que eu faço é que ela tem frequentado umas aulas assim de culinária, papapá. Ela falou: então não pare por nada. Aí eu não pare por nada, porque a autoestima dela está elevada e o corpinho começou a reagir. Nossa, né? Então isso foi uma coisa assim que ai, desculpa, gente, eu nem passei um rímel à prova d'água. Isso é uma coisa que eu até evito falar um pouco dela, porque é uma coisa que cada vez que eu falo, apesar de fazerem muitos anos, é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Sim. E aí eu entendi com aquilo que a autoestima de cada aluno que está ali é o que faz transformar a vida deles, né? Não é eles saberem, é saber, óbvio, é um conjunto, né? Mas quando a sua autoestima está em alta, você resolve muito melhor todos os seus problemas, né? Então a gente tem que tratar da nossa autoestima. Sim. E a gente tem que se gostar, e a gente tem que se valorizar, e a gente não tem que esperar que o outro faça isso pela gente, né? É o chamado amor próprio, né? Então isso foi uma das coisas que transformou a Natália. Não digo nem que foi os Chefes Especiais, mas a autoestima dela, né? E isso ao longo desses anos e depois do parecer dessa médica, eu comecei a entender e observar os demais alunos, que isso tem tudo a ver. Sim. Né? Quando você está com a sua autoestima em alta, você tem mais pertencimento, você tem mais tudo, né? Uhum. E isso é fundamental. Mas... A Natália continua envolvida com o projeto? Continua. Tá maravilhosa, cabeluda, pegadora. Ela não deixa passar nenhum. Uma menina linda. E ela é uma das minhas empreendedoras hoje. Que legal. Ela faz palha italiana, ela faz umas outras coisas ali que ela vende também. Então vou deixar um desafio aqui. Primeiro, antes de nada, um beijo pra você, Natália, do podcast Coab USA. Desafio pra você ensinar
o nosso menino a fritar um ovo. Tá aí o desafio. Natália vai ter trabalho, pelo jeito, pelo que eu ouvi. Eu aceito o desafio. É legal que essa mudança, na verdade, pelo que eu vejo, é a família também, né? Também, tem que ser um conjunto. E o transformar da Natália inclui a família, os pais também. Todos. Eu tenho dentro da minha família, né, uma sobrinha que ela nasceu com síndrome. E a nossa preocupação mesmo, todo o amor próprio dentro de casa, a gente sabe que ela vai receber. E eu acho que o medo dos pais e da família é como a sociedade vai recebê-la, né? E a sociedade aqui fora não é boazinha. Então a gente tem que preparar para isso. É isso. Desde que você começou o projeto, você tem notado algum tipo de mudança perante a sociedade desse tipo de integração e aceitação ou não? Totalmente. Os chefes especiais é o primeiro trabalho para pessoas com síndrome de Down. Se você for ver hoje, tem outros vários. Né? E que tenham muitos outros. Só que também não esqueçamos que tem outras síndromes, né? É verdade. Hoje se fala muito em autismo, mas eu não vejo um projeto totalmente voltado para autista, né? Então, nós fomos, tenho certeza disso, inspiração não só aqui como no mundo. A gente faz esse trabalho também em Portugal. Um dos projetos, o Down Cooking, ele está em Portugal também. Que legal. E a gente está conversando com Miami também para levar para lá. A ponte. Você tá em Miami? Você Em Miami. Aí, então já ó. tenho de ficar hospedado. Aí, Pronto. Tá feito o convite e a gente vai cozinhar pra você. Ótimo, acho bom mesmo. Se depender de mim, Só vai ter exclui o ovo. nosso churrasqueiro. Eu vou fazer um churrasco pra vocês, né? Ovo mexido gourmet. Ah, não, com carne branca. Melhor não, né? O cara veio com os negócios esquisitos. Não sabia nem ligar a churrasqueira. O cara falou, acendeu o Mas carvão. não era nem um frango assim? Não era frango, era carne vermelha, ficou branca. Parabéns. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Eu até pedi desculpa pela indelicadeza da pergunta. Já rolou, dentro desse projeto, já rolou algum casamento? Casamento não, mas vários namorinhos. namoros, vários crushes, várias pegações. Olha porque só. a gente também faz algumas baladas pra eles, né? legal. Então não tem uma balada que não saia alguns casais dali. Que legal. Que legal. Já do DJ, ó. Você é DJ também, Edu? Mais ou menos, mais ou menos. Ah, já. Já tá contratado, né? Não convida. Contratado como voluntário, É tá? o maior prazer do mundo. Mas eu vi também, pesquisando, que vocês tiveram um café, né? Sim. E o símbolo do café era uma caveira. E aí os uniformes, talvez, eram mais voltados a uma pegada mais de heavy metal, rock and roll. Qual que é a história por trás desse símbolo? Então, o café, ele foi criado para ser uma vitrine do Instituto. E a caveira, ela é o símbolo mundial da igualdade, né? Nós somos todos caveiras, né? Então, as pessoas, às vezes, chegavam lá, vai, caveira, porque caveira tem aquele preconceito, né? De coisa do mal, coisa ruim. E não é, nós somos caveiras, né? Acho legal isso. Então a gente vai para o mesmo lugar. A única diferença dos chefes especiais, que tem um upgrade aí, né? Nós vamos de caveira, mas com chefe, com chapéu de chefe. Então é o nosso diferencial, desculpa. Você já não vai se incluir pelo jeito. É o chefe do miojo. Põe miojo no cardápio. E aí o café, ele foi inspirado num motoclube de São Paulo. Ah, tá. Então eu queria, de alguma forma, mostrar tirar esse coitadismo, né? Essa coisa de fragilidade deles. Falei, poxa, nada melhor do que me inspirar num motoclube. Eles vão se vestir com coletes de couro, né? A logomarca vai ser uma caveira, porque a maioria dos motoclubes usam a caveira e a maioria dos chefes de cozinha também, né? Então eles vão usar maquiagem pesada, só vai tocar rock and roll, anel de caveira. Então era isso, né? Então é uma coisa que as pessoas... Eu falo, gente, aqui é proibido cupcake, é proibido coisa cor-de-rosa, é tudo preto aqui, né? Tudo pegada rock and roll. E as meninas ficavam doidas, porque às vezes vinham todas de roqueira com
brinquinho rosa de flor. Pode tirar, aqui não cabe, né? E eles ficavam doidos. Eu queria voltar também num comentário que você fez antes, assim, dos chefes que ajudam dentro do projeto, né? Como é que foi isso? Porque eu vi que tem vários chefes bem renomados que participam. Como foi essa aceitação e como foi, talvez, aí começar a trazer esses chefes, o convite? Sempre, desde o começo, teve uma boa aceitação por parte deles? Sempre. Inclusive, a gente tem uma fila de chefes para dar aula. Que legal. Né? Então, isso é... Eu não tô aqui. Mas você pode ser assistente pra você aprender. A gente tem alguns chefes, inclusive o Fogaça, além de ser nosso voluntário há muito tempo, ele é nosso conselheiro também, né? Bacana. E tem o Jacan é uma figura, ele é um fofo, né? Cada vez... Ele não foi muitas vezes no Instituto, porque a agenda dele é insana, né? Mas as poucas vezes que ele foi, a gente precisava falar, Jacan, a gente precisa fechar, tá? Porque a gente quer dormir. Porque se deixar, fica até... Não, ele se sentia super à vontade, isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. E a gente já participou de alguns programas, como tinha o Hell's Kitchens no 4, a gente participou da final deles. Inclusive foi uma coisa muito legal, porque os finalistas foram cozinhar lá no Instituto. E uma das finalistas virou para um dos meus alunos e falou assim, agora você faz o seguinte, você frita a carne. Ele olhou para ela e falou assim, não, imagina, tá errado fritar. A gente precisa dar uma selada de cada lado, porque senão ela perde a umidade. Se você fritar, vai ficar seca. Anota isso aí, ó. Selada, dá uma selada. Sou eu que sou um churrasqueiro aqui, né? Mas nem churrasco você manja? Não, Não. Fala a verdade. Fala a verdade. Você não manja. Mas eu tenho certeza que de pizza vocês manjam. De comer pizza. Não, calma. Que, aliás, não tem nenhuma. Ô, Du, ajuda nós aí, Du. Edu, por favor, aí, A gente vai levar a Simone aí, hein? Para aí. Qual que é o sabor que você mais gosta de pizza? Fala a verdade. Eu gosto do tradicional, eu gosto de mussarela. Só mussarela. Adoro. Bom, de mussarela é mais fácil pra fazer, né? Mas a gente vai lançar de novo pro Du. Du, Coab USA. Qual que é um ingrediente bem popular nos Estados Unidos? Pepperoni. Aqui no Brasil, frango. Vamos meter um frango com pepperoni e põe um milho em cima. É o Coab USA, a pizza Coab USA. É isso. Anota a ideia aí e dá um royalties pra nós aqui depois. Mas é muito... Desculpa, vai lá. Não, por favor. Eu queria falar, voltando a falar dessa parte dos chefes, assim, existe algum... Porque eu vi que tem 300 alunos que são impactados todo ano dentro do projeto, né? Existe alguns cursos específicos que vocês oferecem para esses alunos? Tem, a gente tem um curso de entrada, que é o Down Cooking, e às vezes não só de entrada, mas também de... porque assim, quando a gente fala de 300 pessoas, né, a gente tem que selecionar muito, né? Então, o Down Cooking é o curso mais simples. Então, ele além de ser de entrada, ele é também de alunos que não têm, às vezes, ainda condições de passar para outros cursos mais avançados, né? Então, por exemplo, no Down Cooking eu tenho o mise en place pronto, eu não vou dar uma faca de chefe para ele na mão dele, eu não vou deixar ele mexer com fogo, então eu tenho que ter certos cuidados, né? Porque é um cuidado não só com ele, como com os colegas e também os chefes que estão dando aula. E aí tem outros cursos que são mais para aqueles que têm mais autonomia. O Se Vira Aí, por exemplo, é um curso que, como o nome já diz, é para ele aprender a se virar, né? Então é focando na autonomia mesmo, né? Então eu até me inspirei num menino que ele chegou para mim e falou: nossa, ontem eu passei fome. Eu falei, por quê? Porque a minha mãe ficou trabalhando até tarde e não tinha comida. E aí eu peguei uma salsicha no freezer e eu comi ela congelada. Né? E aquilo me cortou o coração. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E aí você vê também que algumas mães, elas têm medo que os meninos mexam no fogo com faca. Depois elas vão, aquelas que são
né, que acompanham mais e tal, elas vão... Porque tem técnica para se mexer com faca, tá? Sim. Cuidado. Família, essa história, esse exemplo que ela acabou de dar foi do Fabinho. Corta o dedinho. Corta. E então a gente tem que ensinar essas técnicas, tanto para os alunos como para as mães. Porque eles vão fazer a lição de casa, vão fazer as coisas em casa, ela precisa corrigir, né? Sim. Então, não são todos os alunos que vão para os outros cursos. Aí nós temos curso de garçom também, estamos de panificação e tal. Agora a gente está um pouquinho parado porque a gente mudou de casa e a gente está em reforma ainda, né? Mas em breve voltaremos com tudo isso. Aproveitando esse ensejo da questão familiar, com perdão da minha ignorância, muitas mães... Que já ficou clara dentro dessa conversa aqui. Ignorância gastronômica. Exato. Muitas mães têm que se abdicar do seu trabalho, da sua profissão, para cuidar da criança, né? Como é lidar também, ou incluir a família como é lidar com e colocar em todo o contexto esses familiares? Então, assim, a gente vê muito isso, né? Principalmente lá atrás. Hoje em dia, com os pequenininhos, os pais já são mais presentes, né? São participativos, né? Acho que a gente também tem o Google, que isso ajudou demais, né? Mas a maioria dos alunos que eu tenho que são de outra geração, que não tinha toda essa informação, na maioria das vezes, os pais, sabendo que a mulher teria uma criança com deficiência, largavam a mulher. Isso é muito comum junto com as famílias que eu atendo, né? Então aí o que acontece? A mulher tem uma criança com deficiência que ela precisa de cuidados, ela precisa trabalhar, ela precisa ser mulher, ela precisa ser gente, né? Sustentar a casa. E aí, como é que faz, né? Então elas acabam muitas vezes ficando numa situação muito problemática, né? E aí, pensando nisso também, a gente criou um curso de empreendedorismo. E também muito inspirado no Mateus, né? Então, a gente tem esse curso de empreendedorismo que a gente ensina a fazer produtos para mães e para os filhos, para que eles façam juntos em casa e possam gerar renda, né? Então, e aí a gente ensina também a questão, hoje o principal ponto de venda é Instagram, né? Então a gente ensina também como tirar foto, como lidar com essa questão de redes sociais, dá o básico, né, para ela começar a caminhar e para ter uma geração, fazer a renda dela, né? Sim. Existe, voltando ao que você falou, eu queria pegar um gancho na pergunta do Fabinho, existe todo um currículo de progressão natural também, né? Por isso que talvez os alunos consigam continuar sendo vinculados ao projeto, porque tem vários cursos desenhados especificamente para isso, para continuar evoluindo. Eles podem repetir quantas vezes eles quiserem, e isso é interessante que se repita, né? Porque às vezes não é num curso que ele vai ter total autonomia. Também eu estou exagerando, porque uma pessoa com síndrome de Down, ela vai ser assistida para o resto da vida, tá? Dizer que ela é uma empreendedora, que ela fez isso, que ela quis, que é tudo... Não existe isso, gente. É texto midiático, não existe isso. Ela vai ser, por mais autonomia que ela tenha, ela sempre precisará ser assistida, né? E aí eu me perdi no que você me perguntou. Era mais assim, esses vários deles cursos. Voltarem nos cursos. Então, por exemplo, eu tive um curso de garçom que terminou agora. Tem uma menina chamada Laurinha, que ela é autista. Quando ela veio para os Chefes Especiais, ela era uma menina totalmente diferente do que ela é hoje. Então, mas assim, são várias aulas, né? É trabalho de formiguinha. E a gente vê que a cada aula ela tá evoluindo. E aí teve o curso de garçom agora, e eu falei para a mãe dela, vamos colocar a Laurinha? Eu sei que a Laurinha não vai para o mercado de trabalho. Esse é um curso que eu posso tirar talentos dali para ir para o mercado de trabalho. Mas o meu objetivo não é mercado de trabalho, é consequência, tá? O meu objetivo é a autonomia deles. Então, a Laurinha fez o curso,
Tem dificuldade? Tem. Ela fala? Poderia até falar mais se de repente os pais incentivassem mais, não completassem as frases dela, não falassem por ela, entendeu? Porque ali ela vai falar, oi Laurinha, tudo bom? Não ouvi, tudo bem? Aí ela fala com a dificuldade que ela tem, mas ela fala. E se isso fosse uma constante, ela estaria muito melhor, né? Mas a Laurinha fazendo esse curso de garçom, ela deu uma crescida gigantesca. Vai para o mercado de trabalho? Não. Pode ser que lá na frente vá sim. E dentro desse processo de transformação, né? Voltando ao que o Fabinho tinha perguntado, você, hoje com quase 19 anos de projeto, assim, existe uma certa reputação e credibilidade do Instituto, mas assim, como que é a transformação desses parentes também, né? Porque muitas vezes no começo, eu imagino que tenha sido difícil, até mesmo porque existe essa proteção, né, para com os filhos, né, por causa da discriminação e tudo isso. Como é que você observa essa transformação nos pais, né, de poder ver esse desenvolvimento nos filhos? Eu acho assim, o Instituto, ele é muito diferente de outras instituições que tem por aí, tá? Ali nós somos amigos, somos uma família, todos são tratados de igual para igual. Eu vou chegar onde você perguntou, tá? Então, o que acontece? Eu não tenho psicóloga, eu não tenho psicopedagoga, eu não tenho nada disso. Eu ensino gastronomia, então eu tenho que ter o quê? Chefes de cozinha, pessoas que saibam cozinhar. E a linguagem de um chefe de cozinha não é uma linguagem de uma psicóloga, de uma psicopedagoga. Geralmente o chefe de cozinha é aquela coisa mais ogra, né? Mais direto, mais papum e tal. Pega isso, faz aquilo. Isso. Claro que eles têm toda uma instrução antes de cada aula, de cada curso e tal, acompanhamento. Eu tô sempre lá, ou tem alguém da minha equipe junto. E o fato dele falar dessa forma, com aquela pessoa que está acostumada naquela linguagem redondinha, faz ela sair da caixinha. Faz ela ver outro mundo, faz ela crescer. E é por isso que eu trago resultado, entendeu? Então, isso é uma coisa que as próprias famílias conseguem enxergar o quanto é importante ela ser tratada como igual. Eu tenho meus alunos nas minhas redes sociais. Eles fazem bullying comigo, eu retribuo o bullying, porque eu também sou escorpiana, não vou deixar passar barato, né? Cada vez que eu posto tomando um vinho, alguma coisa, eu tenho um aluno que fala, você tá com cara de bêbada. Sempre. Você caiu na rua? Ele fala. Então, é isso que faz crescer. É ser igual. Né? Qualquer bullying que ele me faria, bullying a gente fala de brincadeira, né? Mas qualquer sacanagem que ele fizesse, algum comentário, eles fazem também. Hoje fazem, né? E aí as famílias começam a entender que precisa desse igual. Eu tinha um aluno que ele é grandão, ele é totalmente fora da curva para uma pessoa com síndrome de Down, né? E a gente estava numa aula de confeitaria e ele pegava MM e tacava na cabeça de todo mundo. E aí eu cheguei uma hora, falei para ele, é o seguinte, você veio aqui para aprender ou você veio aqui para bagunçar? Porque se você veio para aprender, você pode ficar. Se você veio para bagunçar, pega as tuas coisas e pode cair fora. Essa é uma linguagem que as pessoas não costumam ter com eles. E isso é uma realidade. O mundo aqui fora não é bonzinho. Então eles têm que entender que ali tem regras. E as regras são minhas e não deles. E aí ele olhou para mim. Quando eles fazem coisa errada, você vai aprender isso, eles arregalam o olho. Eles te encaram. A maioria faz isso. E aí ele falou, tia, você não tá vendo que eu tenho síndrome de Down? Eu falei, cachorro sem vergonha. Eu falei, e daí que você tem síndrome de Down? O que você é mais do que eu por causa disso? Ou vai fazer ou vai embora. Eu vou fazer. Nunca mais me deu trabalho. E aí nisso eu ouvi uma risada que atrás era a mãe. E a mãe virou e falou assim, eu nunca soube o que responder quando ele me fazia essa chantagem emocional. Eu falei, então agora você já sabe.
E esse menino, hoje ele tá, isso fazem alguns anos, né? Ele deixou de frequentar um tempo o instituto porque ele descobriu que a música era uma coisa que ele gostava, tal, né? Mas ele veio há um tempo atrás fazer um curso e ele tá completamente modificado. Então, talvez aquela palavrinha lá atrás tenha ligado a mãe dele, a família, né? E que quando um se liga, os outros automaticamente vão atrás, né? Então, tem muita coisa por aí. Qual que é os desafios aí que o projeto enfrenta aí? Putz. Vários, né? Tem um rolo de papel higiênico aí, pronto. Não, o principal desafio é a questão financeira, isso sem dúvida nenhuma, porque é muito difícil você conseguir manter uma instituição financeira sem recursos, né? Então, essa troca de imóvel que a gente teve agora realmente foi para baixar custos, tal. A gente acabou perdendo o patrocinador. Agora voltaram porque a empresa tinha sido vendida e eles... a nova empresa não tinha esse olhar, né? Mas voltaram porque eu tive a chance de conversar com eles e tal, e a gente conseguiu voltar. Mas sempre o principal desafio é a parte financeira. Né? Então é o maior desafio. O resto faz parte do trabalho, né? Então, as dificuldades de cada um, as dificuldades dos chefes também, mas isso são coisas que a gente... do dia a dia acaba... Quantos voluntários você tem hoje? A gente tem cadastrado 180 voluntários, todos chefes de cozinha. Agora 181. A gente estava falando dos cursos, né? E existe também uma pegada digital por trás disso também, de cursos remotos, assim? Nós tínhamos, com a pandemia, a gente começou a fazer os cursos online. E isso trouxe, assim, um crescimento gigantesco para os meninos, e eu nem acreditava, né? E como a gente estava com vários cursos em andamento, e a gente não sabia quanto tempo isso ia demorar, para mim era só uma semana, né? Mas não foi só uma semana, né? Então eles iam regredir, obviamente, né? Então, com isso, a gente pediu que os professores começassem a fazer os vídeos nas suas casas com o que eles iam almoçar. Então, a gente saiu também do roteiro, a programação do que tinha, porque eu também não ia fazer o chefe sair de casa, comprar aqueles ingredientes, se expor, porque todo mundo tinha medo. Então, a gente mudou totalmente o roteiro. E aí eu comecei a perceber que, pelo fato de nós não estarmos juntos, ali, muitas coisas não estavam adequadas. Que, por exemplo, a forma de falar, né? Então, pega não sei o que a caçarola. Gente, o que é a caçarola? Você precisa mostrar o que é uma caçarola. Eu vou te mandar as figurinhas. Eu tenho assim a foto e o nome. Você sabia que era caçarola? É verdade. Nem eu sei. Você sabe? Também não. Gente. Não. A minha desculpa é que é em português, eu não sei o que é. Tá uma caçarola é uma panela que não tem aquele cabo, tem só as duas. Anota aí, família. Caçarola. Bowl. Boa, eu sei. Sabe? Sei. Não é gol, é bowl. Gol o quê? Chutar uma bola? Mas eu acho legal essa parte digital, porque te abre também te introduz uma nova audiência, né? Porque o projeto é aqui em São Paulo, mas nós te abre... deixamos de fazer o online, a gente acabou, tá. Nós acabamos as turmas, fizemos mais uma turma depois disso, porque a gente começou a pegar aluno até de fora do Brasil com isso. Que legal, Só que com a perda de um patrocinador lá atrás, eu tive que dispensar toda a equipe de captação de imagem, de edição, porque a gente tinha o estúdio todo no Instituto. Então, a gente encerrou também esses cursos, né? Porque não tinha mais a condição de fazer. Você já pensou em... Porque assim, eu acho que... Eu vou falar de duas coisas aqui que talvez podem ser correlacionadas, né? Assim, hoje em dia, eu vejo dentro do mercado de trabalho um interesse muito grande de pessoas, de novas gerações, de buscarem empregos em empresas onde eles se identificam com a marca, com a missão, com o propósito da empresa e o impacto que essa empresa tem dentro do ambiente na qual ela exerce as suas funções. Você já pensou em fazer uma linha
um cardápio, um menu dos chefes especiais e vender isso em restaurantes ou lojas, mercados, esse tipo de coisa? Já até estudamos isso, já conversamos algumas vezes, já conversei algumas vezes com algumas empresas, mas nunca foi adiante. Mas é uma coisa que está no radar também. Tem algumas coisas no radar, né? Mas assim, sem patrocínio, com o patrocínio que nós temos, fica completamente inviável, porque eu preciso de mais gente trabalhando comigo. Né, eu não tenho braço para fazer tantas coisas, né? Então isso dificulta um pouquinho. Você tem ajuda do Estado ou não? Não, nenhuma. Nenhuma? Eu nunca me liguei a Estado, a política, nunca. A gente sempre trabalhou com empresas e marketing. Já tive alguns políticos que me procuraram, mas eu nunca me liguei nessa questão, nunca. Simone, essa questão, essas mudanças que vem acontecendo em relação a cotas, né? Inclusão, participação em empresas, qual a relevância disso? E se você tem alguns colaboradores que agregam ou contratam pessoas com síndrome? Os funcionários do café, eles eram todos CLT. Eu fechei o café, mas eles continuam comigo. Então, todos os eventos, eu faço eventos corporativos também, onde todos os garçons têm síndrome de Down. Né? Eu tenho 3 CLT e se eu preciso de mais garçons, eu contrato aqueles meninos que fizeram o curso com a gente, que mais se destacaram. Eles vêm como freelas. A questão de lei de cotas, eu tenho uma patrocinadora que ela precisa de 1.100 funcionários com deficiência, né? Que preencha a lei de cotas, né? E eles não conseguem de jeito nenhum. Então, assim, eles têm muitas vagas, têm muita abertura para contratar, tem muita boa vontade de treinamento, de inserir, mas não conseguem preencher, por N razões. E grande parte das empresas que têm muitas vagas também tem essa dificuldade. Por quê? Porque ou não, às vezes o ambiente não é seguro, né? Não está adequado para preencher aquela pessoa com aquela determinada deficiência. Ou nos escritórios já tem a quantidade que dá, porque também você precisa ter um padrinho lá dentro que dê o suporte. Né? Então, são N questões assim que dificultam da empresa também conseguir cumprir essa quantidade, né? E aí também tem a questão do LOAS, né? Tem muitos alunos que recebem o LOAS e que as mães não querem que eles trabalhem registrados porque vai perder o LOAS. Perde benefício. E aí eu até entendo, porque geralmente são famílias muito simples. E aí, se eu morrer, como é que fica meu filho? Pelo menos ele tem aquilo até o resto da vida. Então, não dá para você criticar isso. Consegue esse LOAS depois? Consegue, mas já sabe como é que é a dificuldade, né? Você tocou num ponto interessante, que eu trabalhei numa empresa que a gente tinha uma preocupação muito grande, até mesmo com o espaço para essas pessoas, né? De integração. Uma coisa é check a box, assim, Marco, eu tenho ali agora. Mas assim, como é que a gente consegue integrar essa pessoa dentro do ambiente de trabalho, né? Que são coisas pequenas, detalhes pequenos, mas extremamente importantes para as pessoas, né? Então, precisa ter uma empresa muito bem preparada para isso, né? Que nem lá no café, nós tínhamos os meninos, eram 4 que trabalhavam lá. E assim, você imagina o humor variante de 4 ao mesmo tempo, né? Enquanto um tá feliz, o outro tá, de repente, já aconteceu alguma coisa, às vezes, na cabeça dele e é difícil. Administrar, né? Não é fácil, né? Você vê, eu tinha uma menina ali que os 2 funcionários se apaixonaram por ela. A novela. Aí o que acontecia? Ela falava com um e falava com o outro. No WhatsApp. Aí eu comecei a tirar o celular. Chama o RH. Aí o que acontecia? Os 2 descobriram que estavam apaixonados por ela, mas que ela falava com os 2. Aí eles começaram a brigar. E aí eles choravam. E aí ficava um emburrado de um lado, um emburrado do outro. Chegava cliente, os funcionários chorando. A Simone é uma carrasca. A Simone não trata bem. A Simone não sei o quê.
Aí eu falei, parou com tudo isso, não pode namorar aqui dentro. Mas na calçada pode? Não pode namorar colega de trabalho. É proibido. Tem tantos outros para vocês namorarem, vocês querem namorar aqui. Aqui no trabalho não vai poder. E aí era assim, vigilância, câmera em cima, tornozeleira eletrônica. Fala um pouquinho desses eventos aí que você mencionou. Qual foi o maior, e se quiser mencionar o nome da empresa, acho que justo, né? Porque reconhecer. Mas qual foi o maior evento que você já fez? Evento corporativo com os meninos? Maior. Nossa, a gente fazia muitas hamburgadas com 300 pessoas. Nossa. Isso em turnos, né? Então passavam muitas pessoas no dia. As empresas geralmente contratam para coffee, geralmente é na média de 100 pessoas. Tem grupos às vezes menores, tem às vezes formatura com grupos maiores, 700 pessoas, mas assim, sempre tem um chefe de cozinha responsável e toda equipe de cozinha são chefes de cozinha também, tá? Porque num evento desse eu preciso que esteja tudo fresquinho, mesmo pré-preparo, eu preciso que mesmo que seja feito um dia antes, que esteja tudo muito fresco. E os meus meninos, eles não têm eles não são rápidos para isso, eles têm o tempo deles. Então eu não posso arriscar servir uma comida com o tempo deles, né? Exceto um produto ou outro, às vezes, ok. Então nesses eventos eles vão só para servir. Eles não participam da cozinha, mesmo porque as pessoas querem vê-los. E dentro da cozinha eles estão escondidos, né? Então eles ficam na parte externa servindo. Eu acabo levando um staff também quando é muita gente para fazer o papel deles, porque às vezes os próprios convidados não deixam eles trabalharem. Querem conversar, querem tirar foto e o resto morre de fome. Primeiro evento que eu fiz, eu não tinha essa noção e aconteceu isso. Eles não conseguiram trabalhar, foi na Casa Cor. Eles não conseguiram trabalhar. A equipe da cozinha toda desesperada, eu correndo, todo mundo para servir os mortos de fome, porque não foram servidos, e eles bonitão e gostoso, tirando foto, entendeu? Então, hoje eu entendo assim, quando nos contratam, eles são as estrelas, né? Então, é o momento de interação. Então, não tem que ficar na cozinha, tem que ficar fora. E tem que ter esse espaço, né, de conversar, de tirar foto. E aí a gente leva outra turma de garçons e tal para fazer o trabalho que eles estão ganhando para isso e não trabalho. Eles são bem carinhosos, né? São. Eu sempre almoço num shopping e tem uma Drogasil e tinha uma menina com síndrome, acho que o nome dela era Bia. Então eu comprei um medicamento. E a primeira vez eu fui comprar um medicamento, ela... Oi, tudo bem? Você quer tomar uma injeção? eu seguro sua mão. Dizem que eu sou mão de anjo. Aí eu virei amigo. Toda vez que eu passava, eu ficava dando tchau. E ela sempre... E ela querendo te levar pra tomar injeção. E aí teve uma vez eu acabei me machucando no jiu-jitsu e precisei tomar um anti-inflamatório. Então precisei tomar uma injeção. Aí eu lembrei, falei, vou correndo, aí eu quero tomar com ela, né? Ela não aplica. Mas eu entrei pra tomar injeção, então ela ficava segurando a minha mão. Ela não falei que essa mão doeu, não doeu, porque essa mão de anjo. Nossa, uma graça. E a massagem que eles fazem, gente? Eles têm umas mãozinhas mais gordinhas, né? Ai, aí faz é muito bom. Mas é legal ver isso, essa reação da população em todo abraçando isso, né? Sim, e sim. Você ainda consegue, né? Mais uma vez, 19 anos de projeto quase aí, você ainda consegue observar quando que a chave vira para você em termos de transformação? O Fabinho estava falando da grandiosidade do que você faz, é muito nobre realmente, mas assim, você ainda, depois de 19 anos quase, você consegue ainda ver a pessoa como ela chega e qual que é o momento de transformação, que essa pessoa consegue ter mais autonomia? Sim. A gente tem um acompanhamento dos alunos, né? Então, toda aula, todo curso que eles fazem, a gente tem todo um feedback do professor
e da nossa equipe também, de como ele chegou aula após aula. Então tem os itens que a gente acompanha, então tem todo um controle. Mas isso assim, não precisa desse papel, entendeu? É tão nítido. É muito nítido. E é gratificante, né, poder ver isso, né? É muito gratificante. Eu tenho que nem a Natália, né, que eu contei que você perguntou dela. Ela fez um curso uma vez do Se Vira Aí, e eu comecei a perceber que chegou na terceira aula, os alunos não sabiam cortar cebola direito. E cebola vai em tudo, né? E aí eu cheguei para o professor e falei, é o seguinte, cebola todas as aulas. Não é só no primeiro dia, né? Todas as aulas tem que ensinar. E aí eles choravam, né? Porque geralmente o balcão fica mais ou menos na altura, eles são menorzinhos e tal. E a Natália, ela chorava, escorria lágrima e tal. Um dia eu chego na cozinha, ela ajoelhada no chão, com as mãos esticadas para cima. Deus, cebola não, cebola. Natália, cebola sim. Hoje é minha maior cortadora de cebola. Corta super bem cebola. Você tem assim N histórias que você chora de dar risada. Simone, dentro desse... Você sabe que você desempenha um trabalho social, político bem importante, né? E hoje você falou que não se alinha com política, com políticos. Inclusive você desempenha o verdadeiro tratar os iguais na medida da sua igualdade, né? Transformando a dignidade da pessoa humana. Você acha que existe má vontade ou poucas leis que auxiliariam ou ajudariam dentro desse projeto? Olha, eu nunca me envolvi com essa parte política porque eu sempre tive um preconceito de que, né, eu tenho meus patrocinadores, eu levo o sobrenome deles. Então, o que eu fizer de errado, eu levo eles juntos. Então, eu sempre tive muito cuidado com isso, né? Acho que até uma responsabilidade excessiva além da conta. Recentemente, eu comecei a entender, conversando até com alguém da política muito influente, eu tive uma aula disso, né? E entendi que muitas vezes o ajudar instituições, ONGs, não tem a ver com o político, né? Que você tem benefícios que podem ser seus por direito, porque são verbas destinadas a isso e que muitas vezes não são usadas. Né? Então hoje eu abri mais a minha mente e estou me adequando formalmente para poder receber essas verbas públicas também, né? Então acho que foi muita ignorância da minha parte de não ter visto isso antes, mas sempre trabalhei com empresas, sempre foi bom e tal, mas eu acho que a gente tem direito e eu posso desenvolver um trabalho muito melhor se eu tiver esse apoio, e por que não? Né? E eu não estou ligada, vinculada a nenhum político, né? É um dinheiro que está ali parado e que se não for para essas instituições, ele se perde, né? As informações, na verdade, o acesso às informações para ter esse benefício que para você conquistar é muito mais difícil, assim, né? Pelo que eu soube, muitas instituições elas requerem, mas elas não têm as certificações necessárias para se adequarem, não estão aptas a isso, né? E nós estamos totalmente dentro, né? Eu preciso só adequar alguma coisa no meu estatuto que eu tenho essa possibilidade, né? Então, pode ir lá. Você falou de resultados, né? Então, assim, tem alguns resultados do projeto que você pode trazer para nossa audiência aqui. E prêmios, que eu vi que tem prêmio pra caramba. Fala. Eu ganhei até como que é? Eu ganhei um prêmio, essa eu vou falar. Peraí, deixa eu lembrar. Personalidade da década na gastronomia. Olha,
Sei fazer um ovo. Eu vou te explicar porque eu falei que eu ia trazer esse tema de volta. A gente não tem vinho hoje porque os seus alunos mandaram a mensagem: não deixar tomar vinho, que ela fica com cara de bêbado. Foi eles que mandaram. Tá bom, eu vou fingir que acredito nisso. Então, os chefes especiais, são 28 prêmios que a gente tem nesse tempo. Menos da revista Época. E o último que a gente ganhou agora foi o melhor trabalho social da década, pela segunda vez. Isso. Melhor projeto social da década. E o Mateuzinho ganhou como chefe revelação do ano. Nossa. Legal, né? Legal. Quem sabe o Dundia não ganhou chefe revelação. Tem gente na frente. Tem. Não queria falar nada, mas tem gente na... E os futuros projetos aí do programa? Então, futuramente a gente quer primeiro levar para algumas outras localidades do Brasil, né? A gente está já conversando com Miami também, que agora eu já vou dar o... Já tem o contato. Feito. E Portugal, a ideia é... Isso é uma coisa muito recente que eu nem passei para eles ainda, tá? Da gente dar uma ampliada ali, porque eles fazem só um único projeto lá. Então, eles usam o nome Estrelas na Cozinha. Porque na época eu não havia autorizado o uso do nome Chefes Especiais. Por quê? Porque todo mundo queria fazer. Aí você vinha, porque eu quero, você fazia uma aula, inaugurava o teu estabelecimento, chamava a mídia e esquecia todo mundo. Então, eu acabei sendo mais seletiva e não passando mais o know-how, porque eu passava para todo mundo. Quem viesse me procurar, vamos ampliar. Vamos ampliar. Né? E aí, como eu percebi que havia muito essa questão de se aproveitar de uma situação, eu segurei. Com Portugal, o que acontece? Ela ficou 6 meses me chamando todo dia. Mas isso. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou falar tudo de ruim. Quando se passaram os 6 meses, eu falei, coitada, eu só falo coisa ruim pra ela tá no meu pé. Né? Aí eu falei, agora eu vou começar a falar as coisas boas. E aí ela começou a fazer, e ela tá há anos fazendo já, né? E aí na época da pandemia eu tinha autorizado ela usar o nome Chefes Especiais, a gente ia fazer a documentação e tal, e acabou passando, né? Entrou a pandemia, acabou passando. E eu tava lembrando disso hoje, eu falei, caramba, eu preciso bater um papo com ela, tal, porque é muito interessante, né? Então a ideia é ter para outras localidades, né? Dar oportunidades para mais pessoas. A ideia, pensando também, ainda é uma coisa muito embrionária, de montar um podcast do Chefes Especiais, porque eu acho que tem muitas histórias bacanas para serem contadas, muitas empresas para a gente trazer, para mostrar esse olhar de como se apoia uma instituição e o que muda na empresa, quando a empresa apoia isso, né? E, enfim, a parte de inclusão inteira, né? Bacana, a gente está com algumas conversas também em paralelo, também para fazer os chefes especiais em comunidades, porque também é uma coisa bem bacana, né? Sim. Pô, legal, hein? Convida nós para fazer uma aula com vocês. Eu acho que eu vou ter que pôr muito chefe de cozinha para ensinar vocês. E outra, a gente podia chamar o Matheus, a Natália aqui. É verdade. Bater um papo com eles. É muito transformador, muito gratificante, assim, mais uma vez, né? Poder ter você aqui. A gente está chegando no fim do programa, mas eu queria, antes de dar a palavra para você, assim, enaltecer realmente o trabalho que você faz, porque é muito, muito bonito, né? Assim, bem alinhado também, às vezes, assim, conceitualmente com o propósito do nosso podcast de poder trazer histórias assim, né? Assim, de criar uma plataforma para que as pessoas realmente escutem isso e entendam que existe várias pessoas fazendo bem lá fora, né? Assim, ainda mais assim numa mídia tão polarizada que a gente vê hoje, só notícia ruim. Esse tipo de notícia é uma notícia que realmente, assim, eu me arrepio só de poder estar aqui com você e saber mais da história de você, dos projetos que você tem e das pessoas que são realmente impactadas. Por isso é um legado muito bonito. Eu queria te agradecer mais uma vez aí por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço esse convite. Edu tá no meu pé já. Não, depois de vários convites, falei, eu vou trazer nem que amarrada, ela vai vir.
Agora deu, mas agradeço obrigado. o convite. Obrigado pelo convite. O que você precisar da gente. Obrigada. Estamos sempre à disposição. Espaço aberto para você. E é isso. Pode Apesar de vocês não terem cumprido cláusula contratual. Peraí. Você não leu direito a cláusula. Lá tinha vinho e pizza. Não. Tinha sim. Eu concordo com você. Só que tinha no segundo episódio que você era. No segundo episódio vai ter tudo Ó, isso. que eu vou ler direito, hein? Vai ter tudo isso e muito mais. Ou seja, você tem contratualmente, você tem obrigação de voltar aqui, contar novos projetos, novas histórias. Quem quiser acompanhar o projeto de vocês, onde vai? Olha, temos o site que é www.chefesespeciais.com.br. O chefes é de chefe de cozinha, então é o F mudo. E o Instagram é @chefesespeciais_. E de eventos, né, que eventos corporativos, Chefes Especiais Eventos. Então por ali a gente no site tem as inscrições, tanto para voluntários como para interessados em patrocinar e alunos. E no Instagram também a gente responde todas as mensagens na medida do possível. A gente responde, tá? Às vezes demora mais um pouquinho, mas a gente responde. Tem uma coisa no contrato também que eu queria fazer um desafio aqui. Eu queria que você voltasse também para gravar. Você traz um prato e você vai ser a jurada. Eu, Fabinho e Du vai fazer. Já gravar isso. Peraí, eu vou trazer o prato pra você jurar. Não. Vocês é que tem que trazer um prato. Não, assim, por exemplo, pega um prato, a gente vai fazer um carbonara, ou assim. E aí a gente vai fazer. Você escolhe o prato. Então, a gente pode fazer um podcast da nossa cozinha. Aí vocês cozinhando. Isso! Com o Matheus e com a Natália. É o Matheus e a Natália que vai decidir qual que vai ser o melhor, hein? Então, aí vocês cozinham e a gente grava de lá. Pronto. Combinado. Porque aí vai ter que ser, as pessoas vão ter que ver vocês cozinhando mesmo, né? Porque senão vai ser Nossa! Calma, Fabinho. Amarelou. Já vi que não vai. Eu te ensino a fazer um miojo gourmet. Já que ele dá migué, talvez ele que ganha, né? Mas enfim, Fabinho, quem quiser acompanhar o nosso trabalho, vai aonde? Primeiramente, gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns por incluir e por pertencer numa sociedade tão difícil. Você faz a diferença. Parabéns, viu? É isso. E galera, acompanha a gente no Instagram, @coab.usa, no YouTube, @coabusa, também estamos no TikTok. TikTok, hein? Spotify. Tem dancinha, tem dancinha. A dancinha da comida. Galera, acompanha a gente. Obrigado por participar, elogiar as críticas. Faz parte do processo de evolução para levar com mais qualidade todas as informações para vocês. Gratidão. É isso, família. Assim, realmente, como eu falei no começo, assim, esse tipo de participação, de engajamento, assim, estimula, assim, alimenta a alma, estimula a mente. E aqui tá mais uma história muito bonita para ser compartilhada. Mais uma vez, os meus sinceros agradecimentos por ter vindo aqui colar com a gente. Obrigadão. Salve, família! Até a próxima! Valeu, gente. Bom.